Bom, vamos discutir segundo reinado, um período muito importante na história do Brasil. Aliás, um período que vai durar 49 anos. É isso mesmo. Dom Pedro II ficou durante 49 anos no poder. É claro que ele vai assumir o reinado, ele vai assumir o Império Brasileiro depois de um período muito conturbado, que foi o período regencial. Aliás, o período regencial, que é aquele período que transita entre o primeiro e o segundo reinado, foi um período muito conflituoso, de grande instabilidade política. Aliás, no período regencial, diversos conflitos estouraram no país, conflitos entre progressistas e regressistas, conflitos entre diferentes partidos, mas, muito importante, que ao fim do período regencial, um partido em especial vai começar a protagonizar a política brasileira. Entretanto, este partido ele também vai ser dividido em dois. Como vocês bem sabem, né? Tudo na vida, tudo na história sempre acaba sendo dividido em dois. Não há a de se pensar assim. Mas a gente pode pegar um exemplo, só para vocês terem essa ideia, na Revolução Francesa de 1789. Quando o terceiro estado derruba o rei Luís XVI, e o terceiro estado assume o poder, o próprio terceiro estado, que era a burguesia, vai se dividir em dois. Vai se dividir em direita e esquerda, em girondinos e jacobinos. Inclusive, é lá na Revolução Francesa que surge este nome. Galera da direita, galera da esquerda. Mas é muito legal vocês analisar que todos vieram do mesmo ponto de partida. Eu estou falando isso para a gente entender o segundo reinado, porque é muito difícil nós compreendermos o segundo reinado e não utilizar principalmente o contexto de desmembramento do Partido Liberal. Toma essa nota. E a gente começa a aula com esta frase que eu faço questão a trazer para vocês. Nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Olha que interessante, uma frase muito convidativa e eu quero explicar o porquê. Saquarema e Luzia eram os apelidos que se dava para os liberais e conservadores que, no fundo, era uma divisão dos próprios liberais. E é com isso que a gente começa a aula de hoje. Vejamos, eu fiz o seguinte, como é uma aula de revisão, e eu quero deixar muito claro aqui alguns apontamentos para vocês, eu dividi o segundo reinado em pequenos temas. Vamos então entender o segundo reinado? É claro, gente, que dado todo o período que Dom Pedro II governou o Brasil, nós temos muitos detalhes, mas com este resumo vai acalmar o coraçãozinho de vocês. Em primeiro lugar, vamos entender como funcionava a política interna, como que se organizou. É muito difícil, gente, você discutir modelos sociais e não discutir a política. Vamos lá. O segundo reinado, ele começa com o golpe da maioridade. Isso é muito importante. O golpe da maioridade foi organizado pelo Partido Liberal. Inclusive, qual era o pressuposto básico? A partir do momento que o Partido Liberal articulasse o golpe da maioridade durante o período regencial, durante as regências trinas, as regências unas que ocorreram neste período de trânsito entre primeiro e segundo reinado, eles poderiam ter uma estabilidade. Pois, como vocês bem sabem, este golpe da maioridade vai levar Dom Pedro, que até então era uma criança de 14 anos, a se tornar imperador. Você deve estar pensando, peraí, como assim? Uma criança de 14 anos se tornou imperador do Brasil? Sim, se tornou imperador do Brasil por meio do golpe da maioridade, ou seja, houve a redução. Não se esperou o Dom Pedro cumprir a maioridade para assumir o seu cargo, haja visto que ele era filho de Dom Pedro I, e aí, dentro de um contexto monárquico, é assim que funciona. Então você trouxe ele para 14 anos e ele assume esta política. Ele assume essa política em apoio ao Partido Liberal, que era conhecido como Luzia. Inclusive, o que ele vai fazer? Ele basicamente vai compor o seu primeiro ministério só de políticos do Partido Liberal, só de políticos da Luzia. Entretanto, o governo de Dom Pedro II, ele começa um pouco instável.
Vejamos, porque enquanto os ministros eram indicações de Dom Pedro, aliás, foram o Partido Liberal que auxiliou no golpe da maioridade, a Câmara dos Deputados, em sua maioria, era feito de saquaremas do Partido Conservador. Saquaremas porque a maior parte desses políticos morava na região de Saquarema, no Rio de Janeiro. Então, por isso, quando você vê a primeira frase que eu mencionei a vocês, não há nada mais parecido do que um Luzia quanto um Saquarema no poder, é que, no fundo, os dois, independentemente das suas lutas, eram sim e acabavam pensando apenas o seu umbigo. Quer ver? Sobre as essências do Partido Liberal, quais que são as discussões que se parte do Partido Liberal ao ter Dom Pedro II como imperador? Uma maior liberdade econômica. Entretanto, o conservador, ele quer uma centralização. Ele quer uma centralização muito representada pelo rei, muito representada pelo imperador. Aí você deve estar pensando, peraí, enquanto um partido conservador quer aquela relação de centralidade, principalmente com os discursos bem monárquicos, ora, o liberal ele quer uma maior liberdade, ele quer ter condições de comercializar sem a intervenção direta do Estado. Mas o Partido Liberal auxilia Dom Pedro II a chegar no poder, auxilia Dom Pedro II, um imperador a chegar no poder, onde isso rompe ou onde isso está totalmente fora com os pressupostos políticos. Então é isso que a gente tem que analisar, que quando você tem esta primeira frase, nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder, dito por Antônio Francisco de Paulo Holanda Cavalcante de Albuquerque, você começa a entender isso daí. Muito bem. Você tinha esse conflito. Então, com este conflito, há a convocação das eleições para compor o ministério, para compor a Câmara dos Deputados. Lembre-se, gente, que não são as eleições pelo qual nós conhecemos hoje, tá bom? Eram eleições que corriam sempre de maneira indireta, então era deputado escolhendo deputado, ministro escolhendo ministro, sempre em cima de um colégio eleitoral. Nada de eleições tal como nós estamos habituados hoje. E essas eleições de 1840, elas vão ser conhecidas como eleições do cacete. E aí, gente, pode parecer piada, pode ser engraçado ou não, mas o cacete é em relação à porrada mesmo. Pois muitos capangas do Partido Conservador ficava na frente da hora que ia rolar a votação, descendo o cacete caso alguém votasse contrário aos pressupostos dos saquaremas. Foi uma zona só. E, inclusive, essas eleições do cacete, ela escancarou a fragilidade eleitoral do Brasil. Aliás, por falar em fragilidade eleitoral do Brasil, talvez nós só vamos ter um respiro, pequeno respiro, tá, gente, de justiça eleitoral só no governo de Getúlio Vargas. E olha que ainda a gente tem muitas observações a fazer, mesmo com a justiça eleitoral que Getúlio Vargas só lá no século XX vai propor. E aí eu quero convidar vocês a analisar essa charge, olha só, que aí você põe assim, ó, bazar eleitoral, não se fia. Eu acho muito interessante, faço até questão de ampliar aqui para vocês ao analisar essa frase, essa charge de Ângelo Agostini. As fraudes eleitorais são satirizadas durante o segundo reinado. Então, olha só, isso representa muitas eleições do cacete. E eu quero que vocês observem que você tem um político aí na frente, que representa toda a pompa da elite, e ao fundo você vê espadas, você vê armas, exatamente trazendo todo esse contexto de cacete, de porrada. Então, basicamente, a política interna brasileira durante o segundo reinado aconteceu por meio do protagonismo desses dois partidos, tanto liberal quanto conservador. Entretanto, eles são uma ruptura do próprio contexto liberal. Então, isso é muito importante. Discutindo, então, a política interna, vamos discutir, dentro dessa política, o que aconteceu com o Brasil. E isso é muito importante para nós entendermos um pouquinho do segundo reinado. O que acontece? Para evitar
que essas disputas entre liberais e conservadores estourassem, principalmente em revoltas populares? Pois é aquilo. Enquanto a população estiver calma, eu consigo governar. Deixa as nossas discussões políticas de poder, de elite, aqui para os bastidores. Porém, amores, olha como isso é muito interessante. Estava tão acalorado essas discussões para ver quem de fato assumiria a relação de poder, afinal, o segundo reinado estava a começar com uma criança de 14 anos. E a partir do momento que você tem uma criança de 14 anos, eu vou colar no cangote do imperador para ter todas as benesses de andar junto com o rei, com o imperador. E aí se estabelece o parlamentarismo. Dom Pedro II, em 1847, traz o parlamentarismo. Só que, gente, aqui é um ponto muito importante, porque foi uma espécie de parlamentarismo às avessas. Tem uma galera que vem me perguntar, poxa, Rodrigo, o que seria esse parlamentarismo às avessas? É um parlamentarismo aos moldes do Brasil. Foi um pouco diferente. Em primeiro lugar, o principal objetivo do parlamentarismo aqui no Brasil era para atender os interesses da elite agrária nacional. Aliás, tanto os conservadores quanto os liberais pertenciam à elite agrária. Tanto os conservadores quanto os liberais tinham escravizados. Tanto os conservadores quanto os liberais tinham grandes latifúndios. Por isso que quando a gente entra numa discussão acalorada acerca dos liberais e conservadores, é muito importante a gente entender que pertenciam ao mesmo grupo social, bem como ao mesmo grupo econômico. E com esta tensão eclodindo cada vez mais nas cúpulas dos dois partidos, Dom Pedro II, então, chama e estabelece o parlamentarismo no Brasil. Eu fiz questão de destacar como é e como foi aqui no Brasil. As monarquias parlamentaristas lá na Europa, sobretudo na Inglaterra, aliás, a Inglaterra, desde as revoluções inglesas, já traz esse contexto parlamentarista, o poder legislativo é soberano. A Câmara dos Deputados é soberana em relação ao executivo. Então, o que seria isso? O rei, na monarquia parlamentarista, está lá, mas ele não consegue decidir nada sozinho. Afinal, não é um poder absolutista. Se passa por um colégio, se passa por um congresso, se passa por uma discussão. As decisões do rei não suplantam o poder legislativo. Era assim. Inclusive, o legislativo, ele é eleito dentro de um contexto de monarquia parlamentarista, sobre indicações do colégio eleitoral. E como que aconteceu aqui no Brasil? O parlamentarismo no Brasil. O imperador, Dom Pedro II, ele nomeava o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro iria nomear os que iriam pertencer ao Congresso, iria nomear os deputados. Então era mais ou menos um nomeia o outro, um indica o outro. E se caso algum projeto fosse em discordância com o que o imperador desejasse, ele iria vetar, ele iria bloquear, pois Dom Pedro II se apropriava de um elemento que seu pai, Dom Pedro I, na Constituição de 1824, colocou. Dom Pedro II se apropriava do poder moderador. O poder moderador é um poder essencialmente brasileiro. É um poder de centralização ao rei. Dom Pedro I fizera isso exatamente, dado ele, Dom Pedro I, extremamente autoritário, para não perder a mão. Era essa a discussão. E o que fora o poder moderador? O Brasil, partindo das institucionalizações da Constituição de 1824, se apresentava em 4 poderes: o poder executivo, o legislativo, judiciário e o moderador. De nada adiantava o executivo, o judiciário e o legislativo se o moderador decidisse o sim e o não. Por isso que o parlamentarismo no Brasil, ele era às avessas. Bom, discutindo então esta política interna do Brasil, como ela se organizara,
Vamos discutir um pouco a política externa durante o segundo reinado. É claro que nós tivemos vários elementos, mas eu fiz questão de trazer dois aqui. O primeiro vai ser a questão Christie, em 1861. Aqui é uma primeira relação que corre-se o risco, onde o Brasil ele perde algumas relações diplomáticas com a Inglaterra. E vocês bem sabem, gente, que a Inglaterra comercialmente, desde a chegada da família real aqui no Brasil em 1808, a Inglaterra sempre foi uma parceira comercial. Então, perder relações diplomáticas com a Inglaterra, claro, não era nada bom. Mas por que isso acontece? Um navio inglês, ele vai afundar na costa do Rio Grande do Sul em 1861. E o embaixador inglês aqui no Brasil, William Christie, pede para que o Brasil, sem julgamento, sem levantamentos de causas e efeitos, sem investigações, indenize a Inglaterra. Dom Pedro II vai falar: não vou indenizar a Inglaterra. Não obstante a isso, pouco tempo depois, alguns marinheiros ingleses são acusados de fazer balbúrdia, de fazer bagunça no Rio de Janeiro. E são presos. Mais uma vez, o embaixador William Christie pede para que Dom Pedro II tenha uma atitude. Ele fala: não. William Christie é muito legal que ele vira e ele vai conversar com o rei Leopoldo, o rei da Bélgica, pedindo suspensões diplomáticas ao Brasil. Entretanto, rei Leopoldo I, o rei belga, também não concede isso. E durante 2 anos, até 1863, mais ou menos, e aí vocês começam a entender, as relações diplomáticas da política externa vão ficar bem acaloradas entre Brasil e Inglaterra. E é claro, para um bom governo, você sabe que quem, para diferentes contextos históricos, conduz a economia. Por exemplo, se a gente fizer um recorte e trazer para as relações atuais, não é nada interessante. Por exemplo, o Brasil quebrar relações diplomáticas com a China. Do mesmo modo que não era nada interessante em 1861, o Brasil quebrar relações diplomáticas com a Inglaterra. Aliás, a chave do cofre estava com a Inglaterra, bem como hoje a chave do cofre está com a China. Então, o mundo sempre vai ter alguém que vai protagonizar. E você, como bom político, tem que saber articular. O mundo é essencialmente político. Mas, dentre a política externa, a que vai estourar mesmo e vai trazer a principal guerra que a América do Sul já assistiu, vai ser a Guerra do Paraguai. As monarquias que aqui estavam presentes, eles tinham ideais expansionistas, interesses expansionistas, principalmente a monarquia brasileira. Dentre esses interesses expansionistas, eles acabaram barrando no Paraguai, pois o Paraguai já tinha, sobre o governo de Solano Lopes, aqui fique claro, não estou passando pano para Solano Lopes, ele também fora um ditador, mas Paraguai, sobre este governo, já tinha modelos sociais, também econômicos, diferente das outras monarquias. Por exemplo, você não tinha trabalho escravizado lá no Paraguai. Por exemplo, no Paraguai, você não tinha presença de latifúndios. Por exemplo, o Paraguai já começava a discutir a república, diferente das monarquias. E é claro, esses elementos vão acalorar principalmente o Brasil, posterior à Argentina e o Uruguai. Estes 3 países, por sua vez, Brasil, Argentina e Uruguai, vão se organizar no Tratado da Tríplice Aliança para atacar Solano Lopes. E é claro que a Guerra do Paraguai representou um grande, absurdo extermínio da população paraguaia, inclusive a ponto de perder territórios que os levassem a ter saída para o mar. Hoje, ao analisar a geografia do Paraguai, vocês bem sabem que o Paraguai ele é um país interiorano, ele não possui saída para o mar. E num contexto globalizado, você não ter saída para o mar é algo extremamente ruim,
pois você não tem relações econômicas. O quadro ao lado de Oscar Pereira da Silva, o mesmo pintor que pintou aquele quadro da descoberta do Brasil, ele vai representar uma das batalhas mais sangrentas durante a Guerra do Paraguai, que é a Batalha Naval do Riachuelo. Eu fiz questão de trazer esta batalha aqui, pensando em PMPR, porque ela vai acontecer no Rio Paraná. E ela, basicamente, o Rio Paraná, durante essa batalha, fora um rio de sangue. E é através dessa batalha naval do Riachuelo que o Brasil vai adentrar sobre a liderança de Duque de Caxias, o território paraguai. E eu quero uma observação muito triste aqui. Soldados brasileiros, a ponto de tomar a Assunção, e Solano Lopes, já totalmente perdido, joga crianças para batalhar contra soldados. Duque de Caxias, mesmo olhando as crianças, continua o avanço e sai matando todos. Eu digo crianças porque todos os soldados já estavam mortos, já estavam, enfim, no túmulo, e aí crianças foram para a frente de batalha. E Duque de Caxias manda avançar. Quando ele volta com todo o clamor de um homem republicano positivista, e hoje se colocam muitas homenagens acerca de um rapaz que continuou e avançou sobre crianças. Beleza? Vamos lá então para a próxima. Bom, nós discutimos então a política interna, discutimos a política externa. Vamos agora discutir um pouco da economia e sociedade do Segundo Reinado. E eu convido vocês, para a gente começar a discutir a economia e a sociedade, o principal elemento que vai protagonizar a economia do Segundo Reinado. Sim, ao café, por meio deste quadro de Cândido Portinari. Sim, este quadro é de 1935, mas ele já denota as relações econômicas que aconteciam no Segundo Reinado. O café foi, sim, o produto, o principal produto da pauta de exportação brasileira. E aí, isso é muito importante ao realizarmos diferentes anotações. Durante o Brasil Colônia, dois produtos organizaram a estrutura econômica durante o Brasil Colônia. Ora, o açúcar, nos primeiros anos, aliás, vamos detalhar um pouquinho. Nos primeiros anos, a exportação do pau-brasil, mas nada de uma grande organização política. Depois vem o açúcar, que modela a região Nordeste e cria todas as relações sociais, econômicas e políticas. Posterior, o ouro, o ciclo do ouro, a expansão, a exploração mineralógica que acontece em Minas e, não quero falar por fim, pois tivemos as drogas do sertão, tivemos também o ciclo da borracha, mas como grande pacote que vai criar condições de bases econômicas para o Segundo Reinado, vai ser o café. E aí aqui é muito importante, porque para além do Rio de Janeiro e São Paulo, nós vamos ter o norte do Paraná. É claro que vocês devem estar pensando, mas o Paraná tem uma estrutura pautada sobre a produção e exploração do mate. Sim, nós temos uma aula falando só disso, mas o norte do Paraná principalmente vai ser pautada também pela produção do café. É quase que uma extensão do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aliás, é aqui que estes dois estados começam a protagonizar as relações sociais e econômicas do Brasil, pois até então toda a centralização de discussões do país ainda estava muito concentrado em Minas e em regiões, em espaços do Nordeste, dadas heranças do ouro e do açúcar. A partir do Segundo Reinado, o café encontra um espaço, um clima favorável, um solo favorável, solo de terra roxa, um solo com uma grande concentração de matéria orgânica que facilita essa produção. E com isso, o Brasil, já no Segundo Reinado, na metade do Segundo Reinado para o fim, começa a ser um dos grandes exportadores deste produto. E é exatamente este produto que vai criar bases para a manutenção da elite agrária. É exatamente este produto que vai ser o menino dos... Eu não lembro como que fala, menina dos olhos, o brilho, enfim, vai ser o chuchu, tanto do Partido Liberal, quanto do Conservador, tanto dos Saquaremas, quanto dos Luzia. Aqui, como a gente vai agora discutir economia e sociedade,
dentro da sociedade a gente vai ter uma divisão. Por quê? Já no a partir do fim do segundo reinado, a partir do fim, mas na segunda metade do segundo reinado, nós vamos começar a ter discussões abolicionistas. Sim, é claro que essas discussões abolicionistas, elas combinam com uma sequência de leis abolicionistas. Lei do sexagenário, lei do ventre livre. Primeiro se começa com a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. E é claro que vai acontecer em 1888 a Lei Áurea, a lei da, eu digo sempre, da pseudo-libertação dos escravizados, porque nós sabemos muito bem que mesmo depois da assinatura da Lei Áurea, muitas fazendas e muitos espaços que estavam longe da centralização do governo ainda se continuava aplicando a escravidão. Mesmo porque você não tinha redes sociais para divulgar, então o que estava no interior nem sabia o que estava acontecendo. Mas isso é muito importante a gente colocar, que mesmo com isso tudo, a sociedade começa a mudar. Por quê? Com o café e também, olha que importante, com a libertação dos escravizados, um outro grupo social começa a chegar no Brasil. Um outro grupo social, principalmente a partir do século XIX, começa a chegar, que são os migrantes. Isso mesmo. E aí é onde basicamente vão compor essas novas regiões de exploração que até então não estavam tão ocupadas. Então esses migrantes, italianos, alemães, eslavos, enfim, esses imigrantes europeus vão compor principalmente a região centro-sul. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Beleza? Entretanto, é muito interessante pensar que essa estrutura social que estava a se moldar aqui no Brasil também tinha relações de semi-servidão. Por quê? Se estabeleceu que muitos desses que compunham a elite agrária, é claro, não queriam este rompimento do trabalho escravizado, tal como estavam habituados ao longo de séculos. Eles financiavam a chegada desses imigrantes aqui no território. E esses imigrantes, ao chegar aqui no Brasil, deveriam, olha que importante, por exemplo, pagar as despesas que os patrões, que os donos da elite, que os donos do campo haviam custeado. Entretanto, eles pagavam sempre com parte do seu salário, mas um valor muito alto e eles com isso não conseguiam pagar. A sociedade do segundo reinado começa a mudar. A sociedade do segundo reinado começa a ter esse modelo pelo qual nós passamos. Mais uma vez, dando destaque a vocês como o café. É o café que vai, por exemplo, criar condições em desenvolver a infraestrutura. Então, o café, ele tem um ponto fundamental para nós compreendermos esta dinâmica que eu estou mostrando a vocês. Muito bem. Falamos de sociedade, falamos de economia e não tem como não comentarmos da industrialização. Antes de mais nada, que fique muito claro. Ora, o segundo reinado ele é marcado por um processo de industrialização efetiva no Brasil? Não. O processo de industrialização, o que o Brasil começa a assistir mesmo só no governo de Vargas. Entretanto, a gênese do processo de industrialização brasileira, o começo do processo de industrialização brasileira, começa no fim do segundo reinado, principalmente ali no fim do século XIX. E quando eu falo gênese, é gênese mesmo, porque, gente, seria muito difícil um país que há mais de 400 anos estava totalmente pautado sobre a lógica agroexportadora, onde os seus políticos eram da elite agrária, pensar num processo de industrialização. Entretanto, o próprio capital do café começa a trazer esse contexto de industrialização. Tanto que, se a gente analisar, por exemplo, o estado de São Paulo vai ser pioneiro na criação de ferrovias. E aí você deve estar pensando, por que na criação de ferrovias no estado de São Paulo? Pois, como o café representava parte da pauta de exportação do Brasil, você precisava de criar condições mais rápidas de levar o café até o porto de Santos. E aí, é claro, isso seria feito por meio do trem,
por meio da ferrovia. É claro que a gente tem a interferência direta do Estado sobre esta condição de industrialização brasileira. Por exemplo, quando a gente analisa aqui, ó, a tarifa Alves Branco. Tarifa Alves Branco, o ministro Alves Branco, um economista, ele aumenta as taxas de importação. Então, basicamente, ele obriga, por meio desta tarifa Alves Branco, a população brasileira a comprar produtos aqui do país. E aí, gente, isso é muito importante, que esse aumento das taxas de importação vai fazer com que a indústria brasileira, ainda que de maneira muito pequena, consiga sim a desenvolver a indústria. E aí a gente entra com uma era Mauá. Mauá está representado aqui nesta imagem. Ele vai ser responsável por construir as primeiras ferrovias, por ser um grande industrial e visionário também. E as lutas pela modernização do país acabaram impulsionando a queda do império. Com isso, agora a gente vai para a parte final de nossa aula, que é muito importante: a crise no império. Gente, para nós entendermos um pouquinho da crise no império, nós temos que entender de 3 questões. Primeiro, a questão religiosa. A questão religiosa está muito ligado com os desmembramentos do Estado e da Igreja, e também com a não aceitação dos comandos do Papa para o governo. Dom Pedro II começou a recusar um pouco o que o Papa estabelecia, e é claro, a Igreja tem um papel fundamental, e isso vai pressionar. Outro problema muito importante também, que leva essa crise no Império já no seu final, é a questão militar. Muitos retornando da Guerra do Paraguai, muitos com a ideia positivista na cabeça, muitos com a ideia republicana na cabeça, tem essa questão. E, claro, a questão abolicionista. Afinal, se tem uma coisa, Dom Pedro II era um homem muito inteligente, sim. Entretanto, tem um dos problemas muito sérios de Dom Pedro II, que a história, inclusive, costuma mencionar, é a demora que ele teve em reconhecer a libertação dos escravizados. Nós fomos o último país, fomos a última colônia da América a libertar as pessoas que estavam em condição de escravidão. Então a questão abolicionista também trouxe essa crise no Império. E aí eu trago o quadro que está na Pinacoteca aqui em São Paulo. Eu particularmente adoro. Quando eu vou para a Pinacoteca, eu fico horas vendo este quadro, porque nos remete a muita coisa. Um quadro de Benedito Calixto, que mostra a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. E aí, a partir desta proclamação da República, a gente chega ao fim do Segundo Reinado.